carga elétrica ela passa numa velocidade inacreditável. Neurônio do sistema nervoso simpático encaminha uma carga elétrica para um outro neurônio, também do sistema nervoso simpático, que por sua vez encaminha a mesma carga elétrica para um outro neurônio, que também fica no sistema nervoso simpático. Essa carga elétrica ela passeia numa velocidade inacreditável do hipocampo, que fica do lobo temporal até o neocórtex, região posterior do córtex cerebral. A sincronia entre o hipocampo e o neocórtex é fundamental para a formação de novas lembranças. Essas novas lembranças elas ficam armazenadas na relação entre os neurônios, as chamadas sinapses. E graças aos mecanismos associativos, os neurônios são interconectados, formando conjuntos de neurônios que são ativados simultaneamente quando uma lembrança é evocada. A sincronia e interconexão entre as múltiplas redes neuronais são fundamentais para a formação da nossa memória. E se imaginarmos que essas pequenas ondas elétricas também são encaminhadas para o resto do nosso corpo e que o nosso sistema nervoso as recebe e as repassa como impulsos às várias gamas musculares da nossa organização corpórea, é que os nossos ossos e células e músculos começam a se movimentar. Então você dá o primeiro passo e percebe que o primeiro passo não é o primeiro. Então você começa a andar, um pé daqui, o outro dali, mais um passo e outro pé. Eu não conto os passos, mas o pé direito, depois o esquerdo e outro passo. Quando você vê, você está andando, escolhendo para onde você quer ir. Você escolhe. Eu comecei a caminhar agora. Eu só parei daqui a 3.000 quilômetros, do sul ao norte de um mesmo lugar. Vocês não podem ver, mas aqui tem uma arma de fogo. Ela não é de terra, nem de água e nem de ar, é de fogo. Um disparo. Pá! Eu seguro a bala entre o indicador e o polegar. Esta é a bala que vai matar um homem. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Então eu comecei a caminhar, a cair para o norte, 3.000 quilômetros, levando de companhia uma bala destinada ao homem que vai morrer. Eu nunca tinha ido para muito longe, não. Eu e a bala seguimos. Porque pegar carona não adianta, porque você partilha com o outro o que os seus pés têm de andar. Basta o sangue dos próprios pés, já dizia. A cidade pode ser a mesma, a casa pode ser a mesma, o lugar pode ser o mesmo, mas nunca é o mesmo lugar. Por exemplo, você e o ser humano que te deu carona, você e ele no mesmo carro, a mesma estrada que ele vê, você vê, eu vejo. Os mesmos carros indo e vindo que ele vê, você vê, eu vejo. Mas nunca o que os olhos dele virem vai ser o que os meus olhos virem. Basta o sangue dos próprios pés. A cidade pode ser a mesma, a casa pode ser a mesma, o lugar pode ser o mesmo, mas nunca é o mesmo destino. E sabe onde é que está a diferença? Ai meu Deus, eu esqueci de apagar a luz da sala quando saí de casa. Mas eu também não paguei a conta da luz. Mas não foi de propósito, porque eu deixo tudo em débito automático. Água, telefone, internet rápida, banda larga, lixo, a taxa do lixo, IPTU, não, IPTU não dá para deixar em débito automático. Celular que tira foto, grava, iPod, iPhone, laptop, meu cachorro, eu não tenho nada, mas eu tenho muito de plasma, LCD,
jornal, livro, sexo na rede, do computador. E tudo automático. E débito, 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 débito. E tudo automático. Mas a luz tinha dado um problema no cadastro da luz. Assim, não dava simplesmente para pagar a conta da luz. No dia certo, pof, cai na tua conta e tem dinheiro, está pago. Com a luz dá para estar em débito, mas não dá para ser automático. Eu deixei a minha mulher e os meus 2 filhos no escuro. Nesse momento passa alguém com a mão na buzina e eu logo grito: ah, vai buzinar para sua mãe, seu vagabundo, filho de uma puta, só porque você tem carro, pensa que é o dono do mundo, só se for do terceiro mundo. Mas eu não paro. Caminha, caminha sem nunca parar, 3.000 quilômetros do sul ao norte, do mesmo lugar. É tudo igual, mas é diferente. O lugar pode ser o mesmo, mas nunca é o mesmo destino. E sabe onde é que está a diferença? Os passos. Eu conheci um homem que eu não conhecia, um homem que eu conheci. Seu Pedro Pereira da Consolação. Pereira vinha do pai que tinha mudado o nome por ser judeu refugiado, eslavo, francês, polonês. Vindo de não sei onde, caminhado um tanto até aqui. Na época ele pensou em ir para a Austrália. Talvez se tivesse ido para a Austrália, o seu Pedro se chamasse seu Peter. Pedro Pereira da Consolação. Pereira do pai, a Consolação da mãe. Por escolha dela mesmo, não era nome de família não, por causa de um sonho. Para ela o Pedro seria um homem ajudador. Por que é que alguém quer que o filho seja um homem ajudador? O Pedro apronta demais, a mãe falava. Para ela o Pedro seria um homem capaz de ajudar qualquer um que estivesse do seu lado e padecesse de qualquer infortúnio. O Pedro apronta demais. O seu Pedro caminhou 127 quilômetros de joelhos até a Aparecida do Norte para pagar a promessa que fez para a mãe ver. E para ver a mãe consolada por ter um filho triste que dava trabalho. Pedro apronta demais, a mãe falava. O pai, o Pedro nem conheceu, morreu quando era pequeno, nem sonhava em dar os primeiros passos. Ele demorou 47 dias e meio até a porta da catedral, de joelhos. O seu Pedro, seu porque ele já tinha uns 60, ele tingiu o cabelo de acaju. O seu Pedro, ele matou homem. Pedro apronta demais, a mãe falava. O Pedro, quando jovem, roubou, fumou tóxico. Desandou a família inteira, mas por um amigo era leal, por um amigo era capaz de tudo. Roubaram. Ele e o Romano, filho dos italianos, a única família que tinha carro na vila. Mas o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica. Quem consegue casar com uma paraplégica? Pedro pensava. Mas o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica. Então Pedro falou: fui eu que roubei. Sua mãe perdeu a perna direita por causa da diabetes, que era emocional. Diabetes é foda. Amputaram lá na Santa Casa, mas ela caminhava de vez em quando com a ajuda de muletas. O seu Pedro costumava caminhar em volta do campo de futebol quando estava preso. E lá na cadeia, descobriu que o Romano arrumou outro e matou a mulher. Mas quem consegue matar uma paraplégica? O Pedro pensava. E o Romano ainda tirou o Pedro de trouxa, que pensou quando soube: eu vou matar esse filho da puta que não respeita a paraplégica. Quando saiu da cadeia, sua mãe estava cega. Diabetes é foda. Nunca mais caminhou. O Romano ainda tentou fugir, mas o Pedro caminhou até encontrar o Romano. Pá! 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 4 azeitonas no peito. A minha companhia assiste a tudo. Aliás, gostou dessa cena, não foi? Mas a gente nunca vai saber o grau de parentesco entre essa bala e aquelas. O seu Pedro é um exemplo, ele falou e fez, aquele homem tinha de morrer. E o corpo lá, estirado no chão, o Pedro pensou assim: eu vou até a Aparecida do Norte para minha mãe voltar a enxergar. 127 quilômetros de joelhos até a Aparecida do Norte, 47 dias e meio, quase entrar na catedral e ser preso pela polícia. Nunca mais caminhou em volta do campo de futebol, porque os joelhos doíam muito. Sua mãe morreu no 16º ano de reclusão do seu Pedro, mas nunca mais voltou a enxergar. Diabetes é foda. Eu queria ter conhecido o seu Pedro. Pedro Pereira da Consolação. Pereira do pai, a consolação da mãe. E Pedro de pedra. Pedra, uma. Just human. I put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Caminha sem nunca parar 3.000 quilômetros do sul ao norte de um mesmo lugar, levando de companhia uma bala destinada ao homem que precisa morrer. É tudo igual, mas é diferente. Sabe onde é que está a diferença? Life had just begun,
But now I'm gonna throw it all away. Mama. Será que Jonas aprendeu a sua travessia dentro do ventre de um peixe? A Marlene Dentuça, ela era meio gordinha, mas eu gostava dela. Ela dava aula de catecismo domingo de manhã na igreja. Ela era meio dentuça, mas eu gostava dela. Ela dava aula de catecismo domingo de manhã. Meu pai lavava o Fusca domingo de manhã. E a Marlene Dentuça, gordinha, dava aula de catecismo dentro da igreja, junto com os santos. Um dia a Marlene Dentuça falou que tinha um homem que não acreditava que Deus existisse. Então ele subiu num morro bem alto, para ficar mais perto de Deus. E perguntou assim para Deus, mas ele não falou muito alto, porque a gente não pode falar alto com Deus. Então ele falou de uma maneira que Deus pudesse ouvir: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me deixa acreditar, porque eu estou precisando. Nada de Deus, Deus não apareceu assim. Então ele ficou meio preocupado e tal, falou um pouco mais alto, mas sem ser arrogante, porque ele não podia ser arrogante com Deus. Então ele falou um pouco mais alto para Deus: Senhor, me dá um sinal. Mas Deus não apareceu, Deus não apareceu para ele. Então ele ficou meio irritado, meio decepcionado, meio cansado de esperar por Deus, porque ele já estava lá fazia 20 minutos esperando Deus. Para ele 20 minutos era muito tempo. Aliás, hoje em dia, 20 minutos é muito tempo nessa velocidade toda. Então ele ficou decepcionado, começou a descer, fazer de volta o caminho que ele tinha feito para encontrar Deus. Só que quando ele chegou lá embaixo, no morro, ele olhou, tinha uma multidão, luzes vermelhas e azuis piscando, muita gente desesperada, a família toda gritando, chorando, a mulher completamente louca. Ele já tinha sumido fazia uma semana. Aí ele pensou assim: nossa Senhora, às vezes Deus vem tão rápido. Quando eu lembrei da Marlene, eu rezei uns Pai Nosso. Ave Maria não. Eu lembro que foi um dia de chuva, de muita chuva, que eu fiquei pensando em não pensar em nada. Não pensar, não pensar, não pensar, não pensar, não pensar, não pensar, não pensar. Foi um dia muito longo. Caminho trilhado a pé é caminho para se saber de qual para o resto da vida. Estrada assim não justifica a desistência, porque fica escrita em cada passo dado de pé sangrado. Até rimou. É tudo igual, mas é diferente. Sabe onde é que está a diferença? Às vezes eu me sentia meio cansado de andar. Aí eu abria a boca e descansava do cansaço, porque não é de andar que o cansaço aparece, é de não sair do lugar. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Isso aqui é um mapa de neurônios. Isso aqui, por exemplo, é o neurônio do sistema nervoso simpático. Isso aqui é uma sinapse. Esse é um outro neurônio do sistema nervoso simpático. Isso aqui para o japonês é um pé. Você aperta esse pontinho aqui, sua dor de cabeça passa. Esse pontinho, por exemplo, aqui já é de cólica menstrual. Você aperta a sua cólica menstrual, eu não tenho cólica menstrual. Esse ponto aqui, por exemplo, já é um ponto de névoa no asfalto. Quando você está caminhando, na estrada tem uma certa névoa no asfalto, lá no horizonte, uma névoa, uma espécie de miragem. E eu ficava pensando assim: o que pode aparecer lá no horizonte, se transformar de névoa em não sei o que? Vocês não podem ver, mas aqui tem uma bala me fazendo companhia. E um dia, eu caminhando, a névoa estava se dissipando e apareceu uma aranha. Aí com a mão direita eu mostro o tamanho do bicho. Mas eu logo mudo de opinião porque era maior, era muito maior, era gigante. Talvez fosse uma aranha mecânica, mas não parecia. E ela começou a vir na minha direção e ela passou por cima da minha cabeça e foi em direção a uma cidade que eu tinha deixado para trás já fazia um tempo. Talvez ela soltasse um fio eterno que ligasse o sul ao norte e ela soltasse tanta teia que, como um manto bordado, tudo começasse a ser coberto. E a cidade e o rio que alimentava aquela gente com água
e até a torre de comunicação começasse a ser coberta e tudo que era longe, o horizonte, eu lá na estrada, olhando tudo de cima, no topo. E era tanta teia, mas tanta teia, que tudo começasse a ser coberto, e as pessoas, os edifícios, tudo começasse a ser coberto. E até o céu começasse a ser coberto e o azul do céu fosse ficando branco de tanta teia, que fosse ficando escura, porque o sol já estava por trás da teia. E como um ciclo fosse cumprido e todo o firmamento começasse a ser coberto. Mas eu precisava continuar caminhando, então o indicador da mão direita eu rompi a teia e passei. Aquele dia eu não voltei a olhar nenhuma vez. Isso caminhar implica uma mensagem enviada pelo coração. Caminhar implica uma mensagem enviada pelo cérebro. Eu tenho dipocó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque a porta do cérebro. Eu tenho dipocó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque a porta às vezes enrosca a chave. Eu pus pó de grafite na fechadura do Fusca do meu pai. Meu pai tinha um Fusca vermelho, original. Meu pai tinha um Fusca vermelho 69, original. E todo domingo de manhã ele costumava lavar o Fusca. E naquela época ele já usava balde, ele não usava mangueira não. Ele até polia aquelas partes prateadas do Fusca, que na verdade era cereja, não era vermelho, mas era original. E a gente até costumava sair para fazer piquenique pelas estradas. Eu até comia patê de sardinha, porque sardinha é insuportável. Não é do peixe é insuportável. Mas é que o peixe ele só tem aquele gosto e cheiro nojento de peixe quando ele é cozido. Porque cru peixe não tem gosto e nem cheiro de peixe. E quando minha mãe fazia sardinha, eu e meu pai ficávamos fora, esperando o cheiro passar. E um dia eu voltei para casa, e eu estava subindo as escadas de casa e tocou a campainha. Não foram as palmas que bateram. Não, foi a campainha mesmo que soou. E aí eu, naquela minha empáfia, eu não sei porquê, mas eu tinha um orgulho besta quando eu era criança. Eu abri a janela e tinha uns negros pedindo comida. Aí eu falei em alto e bom tom para um deles, que era meio estrábico: por favor, você pode tirar a mão de cima do Fusca do meu pai, porque ele acabou de lavar? Ele olhou para a mão, olhou para o carro, para conferir se tinha ofuscado o brilho cereja do Fusca do meu pai. Cereja original. O tibetano Xerab, de 35 anos, rasteja uma viagem que já dura 1 ano e 7 meses, de 6 a 7 quilômetros por dia, em direção a Bodh Gaya, um monastério que fica na Índia, para adorar o Buda. O Xerab, de 35 anos, rasteja de 6 a 7 quilômetros por dia, todos os dias em direção a Bodh Gaya, na Índia, para adorar o Buda. A vida de um homem está na quantidade de passos que ele dá. Mas como é que se contam os passos do Xerab se ele rasteja? Como é que se contam os passos da mulher paraplégica do romano? Amar, just I put a gun against his head, put my trigger, isso aqui é falsete, ó. Put my trigger. Às vezes a névoa quente do asfalto exala uma espécie de miragem, você não sabe direito o que vai aparecer lá no horizonte. Eu acho que eu tinha ouvido um golfinho, eu acho que eu tinha visto um golfinho lá no horizonte, e a névoa quente fazia o bicho rebolar um pouco. Eu tinha ouvido, aliás, a voz das baleias é a coisa mais linda que tem. Eu tinha ouvido que nem um barulho de voz, de baleia cantando, então eu fui me aproximando perto. Quando eu cheguei, a névoa foi dissipando, era uma mulher. Uma puta de estrada. Essas de amar caminhoneiro que pegam um aqui, descem, sabe lá Deus onde, depois voltam, amando outro caminhoneiro, e depois vão amando o outro, e depois procuram na bolsa um pouco de batom e desodorante para a situação ficar um pouco melhor. E a névoa quente às vezes se dissipa tão rápido, a realidade vem. Elsa. Não era Cássia, Emanuela, Elsa. Nome de guerra. Aliás, o de batismo era assim, uma Cássia, com 2 S's. As irmãs todas eram flores: Margarida, Petúnia, Jasmine e a Cássia, com 2 S's. A última era Adelaide, que na hora de registrar o pai enjoou de flor e colocou Adelaide. Mas Adelaide morreu de meningite com 3 anos. Mas isso não era miséria, não. Aliás, a Elsa era uma puta feliz que o mundo conheceu, feliz porque gostava de dar.
Quando era deixada longe pelo caminhoneiro, gostava muito mais. Ela sofria, gostava. E ela gostava mesmo era de fazer de graça, ela não queria cobrar nada. E ela falava assim, eu quero mesmo fazer desgraça. Porque ela tinha os dentes meio separados, então ela colocava um S meio perdido entre o D e o G, então ficava assim, eu gosto de fazer desgraça. Mas isso para caminhoneiro, porque transeunte normal como eu tinha de pagar. Aí ela falou, chupeta é 10. Confesso que eu pensei que era bonita a Elza, magra, pernas finas, longas, meio tetuda, cabelo louro. Na verdade era castanho claro, curto. O que já mostra uma certa atitude, porque mulher de cabelo curto tem atitude, os dentes claros. Aí eu falei, não, muito obrigado, porque eu deixei a minha mulher e os meus 2 filhos no escuro. Ela falou, eu faço por 5. Eu confesso que eu pensei, porque a minha mulher e os meus 2 filhos já estavam tão longe a essa altura, foi quando ela segurou no meu pescoço, que já estava molhado, porque eu estava caminhando, já fazia 4 horas, emendando a pensar naquele que eu estava indo matar, e o suor encharcando o meu pescoço, e a Elza segurou o meu pescoço, e a bala aqui do meu lado, me fazendo companhia, eu coloquei a mão entre as pernas finas e magras da Elza, a Elza molhada, eu molhado, e eu segurei no pescoço da Elza, o cabelo curto, escapou um gemido, eu olhei os meus olhos nos dela, e enterrei na Elza as pernas finas e magras, apertaram minha bunda, que já estava suada, os mamilos grandes, o sapato de salto gasto, e eu pensando naquele que eu estava indo matar, e a bala aqui do meu lado, e a Elza em cima de mim, molhada, e eu beijei na boca mesmo, porque tem puta que não beija na boca, mas já não era mais a Elza, já era a Cássia com 2 S. Paguei, por causa das irmãs, e caminhei. Quando olhei para trás, a Elza, a Cássia, com 2 S, estava passando um desodorante embaixo dos braços. Axilas brancas, lisas, como acácias, agora com C. E a névoa quente do asfalto foi transformando a Elza, a Cássia, numa lembrança, com C cedilha. A Maria Dentuça, eu gosto da Maria Dentuça, ela era meio gordinha, ela dava aula de catecismo, eu gostava dela, ela era dentucinha, meio gordinha, assim, eu gostava dela porque ela dava aula de catecismo dentro da igreja, junto com os santos, com as imagens dos santos. Eu olhei de lado e vi até aluna nova. E a Marina perguntou para uma outra menina que era menor do que nós, mas fazia aula de catecismo com a gente, o que é que Deus criou para a gente tomar banho e ficar limpinho? Aí a menina falou, o sabonete. A minha Marlene falou que ela era muito pequena para aprender Deus e mandou ela embora. Eu também fui embora, a teca desse tamanho na minha cabeça. Eu subi a escada bem igual, foram as palmas que bateram, porque na época não tinha. Eu acho que a minha mãe deu comida para os meninos negros aquele dia. Então ele olhou para a mão, olhou para o Fusca e me olhou. Aquele dia eu nem almocei. Eu encontrei o menino negro estrábico várias vezes na escola, mas ele nunca me bateu. Caminha, sem nunca parar 3.000 quilômetros do sul ao norte do mesmo lugar, levando de companhia uma bala destinada ao homem que precisa morrer. Um pé, outro pé, e mais um pé e outro pé, mas eu não conto os passos. E quando encontrar o homem que precisa morrer, ele pode até estar de costas. Em alguns casos não é covardia atirar pelas costas, porque se você olha nos olhos, já viu, nasce a pena e arrependimento mata. Eu posso dar 3 ou 4 tiros, a exemplo do seu Pedro, mas aqui não tem tempo. Uma só bala foi disparada. A Marlene Dentuça dava aula no catecismo domingo de manhã, meu pai lavava o Fusca. Eu gostava dela, eu nunca quis comer a Marlene Dentuça, mas eu gostava dela, ela era legal, ela dava aula de catecismo dentro da igreja, junto com os santos, as imagens dos santos e de um anjo, a Teca. O primeiro tesão que eu senti foi dentro da igreja. Santo Antônio, São Benedito, que era negro, mas não era estrábico, São Sebastião, que era romano, e São João, o Batista. O Batista anuncia a presença de Jesus Cristo, que ficava num crucifixo maior, grande, no meio da igreja, todo ensanguentado, e toda vez que eu passava diante dele, eu abaixava e me benzia. Eu nunca vou esquecer o olhar que a Teca me deu, mas o principal, no centro da igreja, na parede do fundo, era um quadro, mais puxado para o vermelho, com uma moça com cara de boa no meio, um olhar meio lesado. Os santos têm um olhar meio anuviado, dizem que é de êxtase. E muita gente do lado dela pedindo conselhos para ela.
E o quadro era mais puxado para o vermelho, mas devia ser verde, porque era uma floresta onde eles estavam e pediam conselhos para a moça com um olhar de êxtase. Aí eu ficava lá. A aula acabava, eu ficava lá. Ficávamos eu, São Sebastião, São Benedito, até que a maldita ia embora para a casa dela. Eu ficava porque eu era coroinha. E eu até derramei vinho no altar branco do padre, e o padre riu de mim. Eu ficava lá porque eu queria ser padre. E eu sabia todas as missas de cor, eu sabia todas as missas, eu sabia de cor todas as missas, eu sabia de cor. E a parte do evangelho que sai da rotina da missa, eu não precisava decorar, eu podia ler. Porque não dá para decorar as boas novas. E o altar branco, vermelho, branco do êxtase da mulher, o vermelho do Jesus Cristo todo ensanguentado, e o São Sebastião com aquelas setas indicando tantas coisas, e o padre, ele não riu de mim, ele riu para mim, porque o padre queria me comer, e eu gostava muito mais da Teca do que de Jesus Cristo. E a Marlene, aquela vaca gorda dentuça, achando que ensinava o catecismo para a gente, com todos aqueles santos olhando para saber se a gente estava aprendendo alguma coisa, e olharam para mim, eu falei, o que foi? Nunca viram mesmo? Nunca viram não? E o altar agora vermelho e branco, do olhar de êxtase branco da Teca, do vermelho da mulher. Eu queria parar, mas eu não podia parar. E vocês não estão pedindo conselhos para ela, coisa nenhuma. Vocês estão pedindo é perdão. O Jonas aprendeu a olhar a face de Deus depois da sua travessia dentro do ventre de um peixe. A Marlene que falou. Um pé após outro, direito e esquerdo, um pé, outro pé, um passo e depois outro passo. Eu não conto os passos. Vem bala, vem, não fica para trás, vem logo bala. E lá no horizonte, a névoa quente do asfalto trouxe para mim de novo o Sherab, caminhando muito chão, todos os dias, sem parar, em direção a Bodh Gaya, na Índia. Ô Sherab, você está trocando os pés pelas mãos. E aí ele me respondeu naquela língua dele do Tibete, mas eu entendi. E você que caminha de pé? Eu prefiro rastejar, é muito mais rápido. Mas eu não tenho pressa, Sherab. Mas eu menti para o Sherab porque eu tenho pressa. E o Sherab continuou o caminho dele, trocando cabeça por coração. E eu olhei do outro lado e tinha um rio, que eu ainda não tinha falado para vocês, mas faz muito tempo que ele me acompanha. Ele desce comigo o caminho que eu estou subindo, o rio das pedras, água com pedra, pedra com água, um azeite a água. Eu até pensei em parar, lavar os pés, lavar o rosto. Mas eu não podia parar, interromper os passos. Caminha, sem nunca parar 3 minutos. E depois de muito tempo, com o rio de um lado e o projétil do outro, eu reparei que tinha muito mais água no meu rosto do que no leito do rio. Aí eu pensei, nossa senhora, o leito agora seria uma maravilha, porque eu já tinha caminhado hoje 30.000 passos. Eu menti quando eu disse que eu não contava os passos. E depois de muito caminhar, de todos os passos que foram dados, pela primeira vez, eu tropecei. Eu rolei o joelho, o cotovelo, a palma da mão esquerda e quase o nariz. 3h17 da tarde. Mas para que eu preciso saber a hora se aqui não tem tempo? Eu não acredito em sinais. Mentira, eu acredito sim. Então eu desci correndo, o barranco que estava em direção ao rio, um barranco de 3 ou 4 metros, cheio de carrapichos. Aliás, os carrapichos inspiraram os americanos a inventarem o véu. Aí eu cheguei na base do barranco, joguei a bolsa lá para trás, eu tinha feito uma canção de infância, tirei a camisa, olhei para a direita e tirei a calça para a esquerda, eu nem pedi tempo, tirei a cueca e eu lembrei de uma canção de infância. Que se fodam aquelas fechaduras sem grafite. E comecei a caminhar, um pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e eu cheguei na água. Quando eu cheguei, coloquei primeiro o pé direito, eu não tenho frieira, eu pensei, e depois o esquerdo, e depois o direito, e depois o esquerdo, e eu fui me batizando nos próximos 43 segundos nessa tarde de sol. E submerso, mas em pé. As águas me levaram 17 metros em seu curso, até a reação dos pulmões em busca de ar. Suspirei, como alguém que acabara de nascer, e os meus olhos eram rios também. E num plano americano, fora d'água, encostei numa pedra, côncava ou convexa, tanto faz, eu nunca sei a diferença. E eu fiquei.
passa a água. A água passa sem dar um passo. Vai água, leva o homem que precisa morrer. Foi a água, menino. Foi a água que Deus criou para a gente tomar banho. Eu até fiz xixi na água. Um xixi cor de ouro. Eu tomei 3 banhos antes da noite cobrir a tarde. Foi a primeira vez que eu dormia ao som de um rio. Mas isso não sensibilizava as muriçocas que vocês não podem ver, mas elas me picavam o pescoço. E pensar que 7 quilômetros rio abaixo, a mulher vai bater roupa no meu xixi dourado. Levantei, me sequei e caminhei. Não rápido, nem devagar. Um tempo que algumas poesias têm. E nos passos já vinham o Negro Estrábico do São Sebastião da Teca, da Marlene, do Fusca Vermelho do meu pai, tudo meio embolado, meio misturado. Aí eu pensei, eu devo estar chegando. Mas eu não sei se o pensamento sobre estar chegando veio antes ou depois do Negro do... Todo velório tem bolacha e café. Aí eu parei num. Porque toda estrada tem um velório. Aí eu falei assim, espera aqui fora. Era uma sala branca grande, tinha uma vidraça imensa no teto. Os elementos dançavam no ar e dava para ver por causa da luz do sol. Nesse velório tinha chá, doce. E do meu lado tinha uma mulher que já nem chorava mais. E aí eu tomei um pouco de café para descer o seco da cream cracker e olhei para o morto, num caixão simples, esses de serviço público. Na minha frente tinha uma moça bonita. Do lado dela tinha um menino austero, de gravata vermelha. Eu acho que estava próximo do enterro, porque eles nem repararam muito em mim. E as águas se gastaram durante a noite. Lá fora tinha os homens rindo um pouco, fumando. O morto também, homem, barbeado, penteado, um leve sorriso no rosto. Às vezes a gente vê no morto umas coisas que não estão lá. Magro, os dedos entrelaçados, uns cavaletes meio frágeis sustentavam o caixão. Meu Deus do céu! Tem um parafuso mal atarrachado. E agora dava para ver que o caixão estava meio torto, quase caindo assim. E eu pensei, nossa senhora, o morto antes de ser enterrado cai e quebra a perna. Aí eu comecei a rir e cuspi um pouco da bolacha. Então eu tomei um pouco de café para disfarçar, coloquei a mão na frente do rosto para fingir que eu estava chorando. Por que ele está chorando, esse que só passou para tomar café? Eles sabiam que eu estava de passagem, mas eles não falaram nada. Eu pensei em ir até lá e atarrachar melhor o parafuso, mas não tinha tempo. E por ter fechado os olhos apenas um pequeno instante, um pequeno lapso, a sala ficou muito mais branca e nenhuma sombra tinha chance. O vapor quente do asfalto exala uma névoa de negro estrábico de fusca vermelho. O meu pé é peixe. Uma aranha gigante cream cracker exala no horizonte um tibetano que rasteja, a mulher do catecismo que atarrachou o parafuso na escola. E eu mergulhei no rio gelado e nasci suspirando todas as coisas de uma só vez. Agora o fluxo era veloz e demais, como alguém que vê a urgência aumentar quando se aproxima do banheiro. Eu acho que tinha passado muito tempo mesmo, porque quando eu abri os olhos, já não tinha mais cream cracker, a mulher já tinha ido embora, o morto já não estava mais lá. Eu nem lembrei daquele que eu estava indo matar no café do velório. Me deu vontade de fumar. Eu senti o cheiro da Elsa, a Cássia, mas eu não fumei. Eu pensei que talvez o patê de sardinha fosse bom. Eu pensei que o menino negro estrábico talvez devesse ter me batido na escola. Eu pensei em todos os velórios e rituais de partida, tudo junto, meio embolado. E nesse instante, suspenso, a vida veio jorrando numa poesia avassaladora. Na despedida, o encontro principal. A vida de uma só vez. Dizem que quando a gente está caindo de um prédio, por exemplo, nossa vida passa diante dos nossos olhos em poucos instantes. Vocês não podiam ver, mas aqui tinha uma arma de fogo, não era nem de água, nem de terra, nem de ar. Pá! Um disparo. O
segurei a bala entre o indicador e o polegar. A vida não se aprende durante a vida. E logo adiante está lá o homem que precisa morrer, de costas. E na velocidade da queda eu me aproximo. 2.997 quilômetros e eu me aproximo mais. Eu ensaio uns 4 ou 5 tiros descritos no percurso, mas aqui não tem tempo. 2.999 quilômetros próximos do norte, o objetivo se aproxima, mas eu não olho para trás para não me arrepender. 2.999 quilômetros e meio nesse espaço que nem existe um disparo. Pá! E na velocidade da queda, as alcovas começam a se esfacelar. Os avessos se esclarecem, cuspindo os segredos vermelhos também guardados. E tudo que o olho nu não enxergava, a queda escancara. Quase 3.000 quilômetros. Eu olho para o homem que precisa morrer, nos seus olhos, de costas, e afasto o indicador do polegar. Então a bala cumpre o seu trajeto. Agora, o negro estrábico, com o fusca vermelho, o peixe insuportável da sardinha da teca, uma infinidade de coisas desfilou diante de mim a meu respeito, mas eu precisaria de muito tempo para relatar, e aqui não tem tempo. A bala cumpre trajeto. Um neurônio é rompido, o outro é interrompido. O sistema nervoso simpático, antipático se desfaz. 3.000 quilômetros em 1,5 segundo eterno, da nuca ao centro da cabeça. A vida, de uma só vez. Cheguei. Mais uma vez, o Teatro de Perto agradece a presença de vocês, agradece ao Vento Forte por nos receber aqui nessa feira tão legal. A programação da feira ainda fica até começo de dezembro, com vários espetáculos, acompanhem. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Até mais.